ter que automatizar esse negócio. Eu vou ter que transformar isso em uma coisa que tenha baixo custo operacional para mim, que tenha baixo custo de esforço para mim. Tempo. Porque eu preciso sustentar a longo prazo. E eu não vou conseguir sustentar a longo prazo um comportamento que é muito custoso para mim. A galera fala, quanto tempo demora pra formar um hábito? Depende, cara. Um hábito de beber água é muito mais rápido que um hábito de academia. E eventualmente tem muita dificuldade de fazer dieta ou não consegue. Cara, os primeiros 2 meses vai ser uma porcaria. Olha só, presta atenção. Se você quiser ganhar 10 mil reais sem fazer absolutamente nada, não é nesse vídeo. Porque aqui eu tô falando sério. Não tem esqueminha, não tem jogo fácil, nada. Mas eu tenho uma fórmula secreta que vai te ensinar a fazer dólar através da internet. Sim, você vai ter que suar, você vai ter que trabalhar, mas eu te garanto uma coisa. Você vai faturar mais de 100 dólares todos os dias. Duvida? Clica aqui embaixo. Que era eu, né, cara? Quando a gente começou era eu. Falso magro. Você tinha... Eu era magrelão, assim, até fazia exercício físico, mas era um exercício físico feito de um jeito, de qualquer jeito, né? Aquele jeito meio porco. Embora sempre tentei treinar forte, assim, mas não era nada estruturado. Aí eu lembro quando eu fui fazer dieta com o Lincoln, eu falei assim, cara, eu compro marmita aqui num... Lembra? Eu compro umas marmitas fitness aqui num lugar... E eu vou te mandar aqui o site e tal, cara, porque eu tô na correria aqui, velho, montando na época que eu tava começando o meu negócio. Tem como encaixar essas marmitas aí? Olha aí os calorias e os carboidratos que tem. Aí ele me respondeu assim, cara, não vai ter como, cara. E eu comia café, marmita, lanche da tarde e jantava marmita. Era fit e mesmo assim? Não, pois é, ele falou, cara, não vai ter como, porque tem que melhorar aqui, tem pouco vegetal, parará. Eu falei, caramba, velho. Aí que começou, cara. Mas qual que foi meu cálculo? Até para o pessoal entender. Quando você estuda um pouco sobre longevidade, por exemplo, você que viver bem, não só viver muito tempo, mas viver com qualidade de vida, existe um Pareto, uma regra de Pareto nas decisões que você tem que tomar. A regra de Pareto é assim, 20% das suas ações vão gerar 80% dos resultados. Perfeito? Digamos que um corte de um podcast aqui. Vão ter 20% de variáveis que vão responder 80% das visualizações. Tá. Uma thumb boa, um corte bom, enfim, alguma coisa assim. Não adianta firular muito em hashtag, tag, não sei o que não vai... É 20%, tem que focar no que funciona. Falei, cara, pra viver bem eu vou ter que fazer algumas coisas. E dentro das coisas que eu vou ter que fazer, uma delas é comer bem. Não adianta, eu preciso resolver essa pica aqui que tá aqui. Eu preciso resolver, velho, eu preciso comer bem. E eu falei, comer bem eu vou ter que... Até entendendo seu comportamento e neurociências, porque eu estudo isso, eu falei, eu vou ter que automatizar esse negócio, eu vou ter que transformar isso em uma coisa que tenha baixo custo operacional para mim, que tenha baixo custo de esforço para mim, porque eu preciso sustentar a longo prazo. E eu não vou conseguir sustentar a longo prazo um comportamento que é muito custoso para mim. Não adianta. Eu tentei várias vezes, cara. Eu vou fazer desse jeito. Não, isso até não é o problema, mas eu tentei fazer de um jeito que tava muito custoso. Era o clássico. Eu fazia durante 2 semanas, 3 semanas e não dava mais voltar para as marmitas. Aí eu comecei com o Lincoln, ele falou, cara, tu vai ter que fazer os negócios, vai ter que cozinhar e tal, e não tem muito o que fazer. Aí comecei a implementar. Como eu sabia como um hábito forma, eu entendi que no início eu precisaria colocar muito esforço para ter pouco resultado, e isso provavelmente me desmotivaria, mas eu precisaria sustentar esse comportamento até que ele começasse a ficar semi-automático, porque com o tempo ele tende a ficar. Alguns demoram mais, dependendo da logística, alguns demoram menos, as variáveis influenciam. Porque a galera fala, quanto tempo demora para formar um hábito? Depende, cara. Um hábito de beber água é muito mais rápido que um hábito de academia. Porque beber água você só se deixar uma garrafa na frente. E academia você tem que ir lá, exposição social, chove, tem trânsito, tem que pagar a academia, cansa, dá dor no corpo, tem que perder um tempo de indo lá e tal. Então, depende do hábito, vai gastar mais tempo ou menos tempo. Eu lembro até hoje, cara, primeira semana, velho. Você me passou lá aquele PDF desgraçado lá que quando chega, o cara chega e fala, puta merda, velho. Eu acabei de ir ao mercado e esse filho da mãe me mandou o PDF agora com as comidas. Eu não tenho isso daqui, cara. Eu não tenho uva passa. Agora eu vou ter que sair de novo e comprar uva passa. E tudo isso eu entendia. Falava, olha aí, olha como é desafiador, cara. Pô, eu comecei a ter que fazer um monte de mercado. Antes eu pedia o mercado no iFood, porque eu comia uma marmita, não cozinhava, né, pô. Pedia só as coisas que eu ia tomar café e tal.
Aí eu tinha que começar a fazer mercado, pô, aí tinha que ir, aí tem coisa que estraga, aí tem fruta, aí tu tem que botar, aí tu tem que descascar, aí junta lixo pra cacete, aí tu tem que lavar uma porrada de louça. Aí a galera me falava assim, mas Wesley, tu tem grana, cara. Paga alguém pra fazer pra você, velho. O seu tempo, é sempre o cálculo, o seu tempo gasto em fazer a comida, se você fizer outra coisa no seu trabalho, você paga o custo do tempo que você ia investir fazendo comida. Falei, não, cara, mas isso aqui é um dos paretos na minha longevidade. Eu quero resolver esse negócio. Eu quero fazer o alimento. Eu quero saber quanto tempo vai, como que faz. Aí eu tentei fazer cozinhando por todo dia e tal, mas não deu. O que eu fiz? Todo domingo eu tiro ali 2h30, 3 horas da agenda, cozinho as principais refeições da semana. Então eu faço lá 2 quilos de carne, 2 panelas de arroz, uma travessa gigantesca de legumes, coloco isso em potes na geladeira e resolvi todas as principais refeições da semana. No início foi muito custoso fazer isso. Depois de um tempo, cara, eu me peguei fazendo sem ficar aquele, puta, tem que fazer, podia estar fazendo outra coisa. Eu botava um podcast, ficava ouvindo aqui. Então foi interessante que eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos nessa pegada para finalmente a parada da alimentação para mim não ser custoso. E aí eu falei, bom, agora eu resolvi um problema na minha vida que é um baita... Isso no longo prazo desgargala vários problemas que eu poderia ter em termos metabólicos, em termos comportamentais. Então, foi um agradecimento gigantesco que eu faço pro Wesley do passado por ter insistido na logística, ter vencido aquela montanha chata pra caramba de comportamento que eu precisava automatizar, porque hoje o hábito de cozinhar e o hábito de manter a dieta, pra mim, é muito mais fácil. Entendi. Muito mais simples. Então, quem tá em casa e eventualmente tem muita dificuldade de fazer dieta ou não consegue, cara, os primeiros 2 meses vai ser uma porcaria. Você tem que ver o mercado, é chato, logística, louça, é chato pra caramba, é chato e vai ser. Tenta, na medida do possível, gostar do processo e utilizar esse tempo de cozinha que você vai ter provavelmente no final de semana, né? Já que você vai trabalhar dia de semana. Fazer esse processo de cozinhar o seu alimento ser prazeroso de alguma forma. Bota um podcast, estuda alguma coisa, deixa a TV rolando com o podcast do Vilela aqui, ou se você quiser assistir um podcast que realmente te ajude na vida, assiste o meu, né? Wesley Podcast aí no YouTube. Pode assistir o meu, se tu quiser aqui um negócio, um passatempo, vai no do Vilela. Porque aí esse processo vai ficar mais tranquilo. Por exemplo, quando eu comecei a cozinhar mais, eu tava lá no meio da semana. Aí o Vilela chamou alguém aqui pro podcast dele. Falou, cara, eu queria assistir esse podcast. Aí por exemplo, teve um podcast, cara, que eu gastei 4 finais de semana cozinhando pra terminar ele. Que foi o debate do Pirula, Serjão e eram 11 horas, né? Os caras lá do rolê. Aí é legal, né? Porque você para num ponto... Todo final de semana era uma série, quase uma série. Eu cozinhei 4 finais de semana assistindo aquele podcast, cara. Então eu enxerga, tem que assistir esse podcast aqui. Eu botava ele na minha agenda, uso o Google Agenda, então lá no final de semana tá bloqueado todos os sábados ou todos os domingos um período. Não, tem que usar, o cara que não usa agenda hoje tem que ser maluco, né? Meu Deus. Aí tava aqui tudo organizado. E na descrição, no meio da semana, eu botava os podcasts que eu já ia assistir cozinhando. Então, com o tempo, eu comecei a ficar animado pra hora de cozinhar, porque eu ia assistir o podcast. Enfim, aí comecei, cara, automatizou esse comportamento.